Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente gravando o podcast aqui para o nosso canal do Surgery Care Saúde. Hoje o nosso assunto é câncer de pulmão e eu trago aqui para vocês a doutora Camila. Ela é oncologista e vamos bater um papo com ela sobre fatores de risco, prevenção, diagnóstico. Camila, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Karine, pelo convite de estar aqui falando desse assunto que é tão importante. É isso aí, vamos lá então. Camila, começando, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a relevância do câncer de pulmão na epidemiologia dos cânceres aqui no Brasil? Então, o câncer de pulmão, ele é o terceiro mais frequente nos homens e o quarto mais frequente nas mulheres. E além disso, além de ele ser tão frequente, de a gente ter aí aproximadamente 30 mil casos novos a cada ano, ele é um tumor muito letal. Então, uma boa parte dos pacientes que vão ser diagnosticados com a doença vão acabar falecendo em decorrência dela. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre o câncer de pulmão. É uma doença agressiva, Exatamente. né? E que às vezes demora um pouco para fazer o diagnóstico, Sim. né? Então, existe um fator de risco. O principal fator de risco para isso. Qual que é, Camila? É o tabagismo. A gente já fala disso há tantos anos, né? O tabagismo é o fator de risco mais importante para o câncer de pulmão. 9 a cada 10 pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão são tabagistas ou ex-tabagistas. Então, pensa quantas doenças, quantos pacientes a gente evitaria se o tabagismo não existisse. Então, esse é o principal fator de risco e é aquilo que a gente tem que continuar lutando contra, porque ele é a causa dessa doença que é tão agressiva. Mas todo mundo que tem câncer de pulmão já fumou um dia? Nem todo mundo. Então, 10% mais ou menos dos pacientes não foram tabagistas. A maioria dos pacientes, sim, eram tabagistas, mas acaba que a gente tem casos de pacientes que nunca fumaram e que têm o diagnóstico. A gente tem outros fatores de risco que também podem levar ao câncer de pulmão, mas o tabagismo costuma ser aí a maioria dos casos. É claro que sempre você vai falar com um tabagista e ele vai falar assim, mas a fulana não fumava e teve câncer de pulmão. Sim, esses casos acontecem, Sim. mas não é a maioria. Não é, né? É o principal fator de risco bem conhecido e bem determinado, assim. E existe diferença do câncer de pulmão nos homens e nas mulheres? É diferente? Os tumores de pulmão dos homens, eles estão mais relacionados ao tabagismo, as mulheres são menos tabagistas. Hoje a gente conhece muito a avaliação molecular do câncer de pulmão. Então, quando a gente tem um câncer de pulmão em mulher mais jovem, mulher que não fumou, a gente sabe que a chance de ela ter alguma dessas mutações que a gente chama de drivers são maiores. Então, costumam ser tumores um pouco mais indolentes, ou principalmente pelo fato de a gente ter mais tratamento direcionado. Certo. Toda vez que a gente fala, né, sobre câncer, e especificamente nesse podcast eu tô falando sobre os mais incidentes aqui no Brasil, a gente fala muito sobre prevenção, mas a prevenção secundária, aquela do diagnóstico precoce, do rastreamento. A gente sabe muito bem da mamografia para o câncer de mama, do PSA e do toque retal para o câncer de próstata. E para pulmão, a gente tem método de rastreamento? Sim. Até anos atrás a gente falava que não existia rastreamento para câncer de pulmão. Hoje a gente já teve alguns estudos, 2 muito grandes, que mostraram o benefício da tomografia de baixa dosagem nos pacientes com carga tabágica alta. Então, a gente sabe que pacientes entre 55 e 80 anos, que fumaram aí uma média de pelo menos 20 anos maço, que é o cálculo que a gente faz sobre a carga tabágica, e que pararam de fumar há menos de 15 anos, para aqueles que já pararam, eles têm essa indicação de fazer uma tomografia de baixa dose anualmente. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque os próprios colegas médicos de outras especialidades não têm o costume de solicitar esse exame. E o paciente ele só chega no oncologista e no cirurgião oncológico quando ele já tem o diagnóstico, né? Não somos nós que temos que trabalhar tanto nessa parte. Então, o geriatra, o ginecologista, o urologista, o clínico geral, eles têm que solicitar esse exame anualmente para os pacientes com
com uma carga tabágica alta, histórico de tabagismo importante. E só vamos frisar, então, assim, para caracterizar, porque não é a tomografia que a gente usa para fazer avaliação de tromboembolismo pulmonar, não é a tomografia que a gente usa para fazer estadiamento, exames mais sofisticados, é um outro tipo de exame. É uma tomografia, como que é? Como de que baixa faz dosagem. Isso. Geralmente os radiologistas sabem explicar um pouco melhor isso, mas ela não é uma tomografia que tem tanta radiação, né? Não irradia tanto o paciente. E ela é mais específica realmente para buscar nódulos pulmonares. Os radiologistas hoje já geralmente tem um radiologista que é mais especializado nessa busca dos nódulos. E realmente não é uma tomografia que tem tanta irradiação como as tomografias que a gente costuma fazer para outras causas. Porque, é claro, esse paciente vai fazer uma tomografia por ano, né? Então a gente se preocupa com isso também. Por isso que é essa... A radiação, né? O próprio benefício de um exame que não é invasivo, mas que tem seus problemas, Exatamente. que podem causar problemas. Exatamente. Né? Isso aí. Então, vamos considerar esse cenário, né? De um paciente que sempre fumou muito e que acabou fazendo o exame. Depois que a gente faz o diagnóstico, na verdade, precisa de biópsia para o diagnóstico? Precisa. Hoje, mais do que nunca, o tumor de pulmão, a gente faz análise molecular dele. Então, a gente brinca na oncologia que a gente transformou uma doença muito frequente em várias doenças raras, né? Porque a gente fica buscando essas alterações moleculares para saber guiar exatamente o tratamento. Então, hoje, o tratamento do câncer de pulmão, ele é muito individualizado. Né? Essa análise molecular é muito importante. Então, a gente precisa desse documento que é o anatomopatológico. E, além disso, existem tipos diferentes de câncer de pulmão. Então, existe o tumor de pequenas células, que é um tumor que é mais agressivo e que vai se mostrar de uma forma no anatomopatológico que tem um tratamento específico. Existe o adenocarcinoma e existe o carcinoma espinocelular. Então, para cada uma dessas doenças, a gente vai fazer um tratamento. Eu costumo dizer para os pacientes, né? A gente precisa saber o nome. Antigamente a gente só tinha o nome da pessoa, né? Agora a gente tem o CPF, tem o RG, tem o título, então a gente consegue identificar bem e tentar. Eu acho que a gente não consegue curar todo mundo, mas a gente consegue oferecer o melhor tratamento baseado nisso, né? Exatamente. Então, o rastreamento a gente faz com essa tomografia, e aí a gente faz uma biópsia, e aí a gente vai determinar o tratamento. Pincelando, quais são as opções, assim, de tratamento para o câncer de pulmão hoje em dia? O primeiro tratamento, que é o clássico, é a cirurgia, né? E aí a cirurgia vai depender bastante da extensão da doença, se essa doença já tem metástases linfonodais, se o paciente pode ser operado, porque muitos desses pacientes, como eles são tabagistas há muito tempo, eles já não têm condição pulmonar de serem submetidos a uma cirurgia. Então, a cirurgia, óbvio, ela tem que ser em tumores mais iniciais e ela vai depender de uma série de fatores. A gente tem a radioterapia, que também é utilizada para esses tumores localizados, mas também para os que estão um pouco mais avançados. Geralmente, nesses um pouco mais avançados, a gente já combina com quimioterapia e com imunoterapia. E aí, como eu disse, a gente tem essas medicações hoje em dia que são alvo, drogas-alvo, que elas são baseadas... Quando a gente encontra alteração molecular, a gente medica o paciente conforme for essa alteração. Então, basicamente, são esses os tratamentos. Você começou a falar sobre os efeitos do tabagismo, né? Não necessariamente não só no desenvolvimento do câncer, mas isso é muito interessante. Porque o desenho, né, do paciente com câncer de pulmão geralmente é um paciente que fumou bastante. Então, ele tem, além do câncer, outros efeitos nocivos do tabagismo. E aí ele vai tirar um pedaço do pulmão na cirurgia. Um pulmão que já estava machucado e agora vai ficar machucado e menos funcionante, vamos dizer assim, porque diminuiu o volume. Mas o cigarro, ele age também nos vasos, nas artérias, nas veias e muda muito a cicatrização. Né? Aumenta o risco de infecção, diminui ali a microcirculação, a chegada da medicação, das células, o efeito do antibiótico. São pacientes mais complexos. Geralmente são pacientes que também por culpa do tabagismo têm doença cardiovascular, então já infartaram, são hipertensos, têm várias artérias entupidas pelo corpo,
são pacientes que têm enfisema, que têm DPOC, então são pacientes que já têm tosse crônica, que já têm dispneia crônica, né? Vivem com falta de ar. Então já são pacientes mais complexos para uma cirurgia simples. Imagina então para uma cirurgia da retirada de parte de um pulmão ou de um pulmão inteiro. Então realmente é mais complexo porque o paciente já chega mais complexo. E não é só fumar cigarro, né, Camila? A gente hoje tem o cigarro eletrônico, tem maconha, tem... É só cigarro que causa problema no pulmão, que causa esses efeitos todos no organismo? Não. Então, o cigarro é o principal, mas a gente também tem a poluição, né? Então, pacientes, por exemplo, que ficaram muito tempo em contato com fogão a lenha, pacientes que são funcionários de indústrias que têm inalação de tóxicos, eles também têm aumento do risco. A maconha, como você inala uma fumaça quente e também com toxinas, aumenta o risco. E hoje o que a gente tem mais conversado, porque o tabagismo ele está diminuindo, né? Depois de tantas campanhas, de tanto se falar sobre o tabagismo vinha diminuindo e a expectativa do câncer de pulmão também. Mas agora a gente tem os cigarros eletrônicos, que infelizmente muitos jovens estão fumando. Ele é socialmente mais aceito, porque ele não tem o cheiro ruim que o cigarro normal tem, as pessoas conseguem fumar em qualquer lugar, e a gente sabe que a gente ainda não tem comprovação do aumento do risco de câncer de pulmão, porque precisa de mais tempo para que isso se mostre. Essa relação causa-efeito na exposição. Exato. Mas a gente já sabe que aumenta as doenças inflamatórias pulmonares. Então, se aumenta a asma, o DPOC, a inflamação, também vai aumentar o câncer no futuro. Então, aquilo que há muitos anos podia se fumar um cigarro dentro do avião, dentro de um restaurante, isso já não é mais aceito. Hoje em dia, o cigarro eletrônico voltou a ser um vilão. E como ele tem muitas vezes sabor, a fumaça é mais leve, parece que ele não vai causar tanto dano. Mas a gente já tem visto danos importantes em pulmão de paciente muito jovem. Muito jovem, né? Aí perde, assim, às vezes essa oportunidade de se manter saudável, né? Porque não é só o tratamento do câncer, assim, não é só o câncer especificamente, mas tem todo o tratamento. Uma coisa que eu costumo dizer para os pacientes a gente falou, né, sobre hábitos saudáveis e agora sobre hábitos não saudáveis. Os pacientes que sobreviverem, os pacientes que ficarem velhos, todos vão ficar doentes. Todos vão ficar doentes. Só que vão se recuperar melhor aqueles que saírem logo da cama, aqueles que tiverem força, aqueles que tiverem feito atividade física, que tiverem musculatura para sair da cama, aqueles que cicatrizarem melhor por conta da circulação, se fizerem umas cirurgias, que cicatrizarem melhor, aqueles que tiverem um risco cardiovascular menor, porque vão ser submetidos a tratamentos variados, desde cirúrgicos a outros. Então, assim, o cigarro eletrônico é algo, eu fico vendo, é uma perda de oportunidade, né? É interessante do ponto de vista, negativamente, mas é uma perda de oportunidade. Quando a gente fala em evitar muitas outras doenças, na maioria das vezes elas são inevitáveis, a gente vai fazer o diagnóstico precoce. Mas o câncer de pulmão, 90% deles são evitáveis, né? E por um hábito que é totalmente nocivo. Não existe nenhum benefício em fumar. Nenhum. Se alguém me falar um benefício em fumar, ele não existe. Então, por um hábito que é tão ruim, que hoje a gente já sabe que é ruim, a gente conseguiria evitar tantos casos e não ter só um impacto na vida daquela pessoa. Mas o câncer de pulmão, ele custa muito para a sociedade, né? Então, quanto a gente também economiza, quanto seria melhor para a nossa economia se as pessoas não fumassem. Ele é muito letal, né? Ele é muito agressivo. E às vezes a gente vê a dificuldade de alguns pacientes em cessar o tabagismo, parar de fumar. A gente entende, porque começou e realmente é um hábito e um vício, sei lá, de anos. Mas começar, né? O começar é que a gente questiona. E mais uma vez, eu acho que o uso do cigarro eletrônico realmente é uma perda de oportunidade, porque por anos, isso que você comentou, eu gosto de frisar, se fumava no banco, se fumava no avião, se fumava, né, em ambientes fechados, conseguiu-se
parar com isso, e aí agora é mais aceitável um cigarro eletrônico, mas que vem causando danos e danos em população, em pacientes muito jovens. Quando eu atendo um paciente com câncer de pulmão, de 70, 80 anos, e ele me conta que ele começou a fumar aos 12, 13, porque às vezes até o pai dava, ou porque era socialmente aceito, não se falava que era ruim, era um status. Eu entendo esse paciente e eu entendo ele não conseguir parar porque é um vício, infelizmente, muito difícil de largar. Mas quando eu vejo um adolescente de 17 anos fumando, com toda essa informação que a gente já tem hoje, aí isso é um pouco mais revoltante, porque a informação, a gente já sabe há muitos anos os malefícios do cigarro. E aí agora a gente ainda tem o cigarro eletrônico, os nossos jovens se estragando com isso. Então, realmente, causa um pouco de revolta no oncologista que trata. Eu concordo com você, sim, eu concordo. Piora muito a qualidade de vida. E mesmo que não venha desenvolver um câncer de pulmão, mas tem outros efeitos colaterais, diminui a chance de recuperar de outras doenças. É muito ruim. Mas, enfim, voltando ao câncer de pulmão, depois que é feito o tratamento, né? O paciente tratou, fez cirurgia ou radioterapia, fez a imuno. Como é que é o acompanhamento desse paciente depois? Como mesmo quando em diagnósticos mais iniciais existe uma chance de recidiva e de metástase, o paciente com câncer de pulmão ele tem que ser acompanhado muito de perto. Então, a gente faz exames de imagem a cada 3 meses nos primeiros anos, a gente faz consulta trimestral, a gente fica vasculhando esse paciente, porque realmente é uma doença mais agressiva. Então, mesmo aquele paciente que tem um tumor pequenininho, ele precisa ser acompanhado. Hoje a gente tem tratamentos que são adjuvantes, então depois da cirurgia ou da radioterapia, alguns pacientes vão tomar comprimidos, outros vão fazer quimioterapia, outros vão fazer imunoterapia, e aí depois que completa esse ciclo, a gente segue o acompanhamento com exames de imagem e exame clínico. Então não tem alta, né? Depois que tratou, a gente não tem garantia de resultado, tem que ficar acompanhando. Por pelo menos 5 anos, como é uma doença mais agressiva, a recidiva costuma ser mais precoce. Então, por pelo menos 5 anos, esses pacientes precisam ser acompanhados. E aqueles pacientes que têm condições de continuarem sendo seguidos, a gente continua acompanhando. Certo. Camila, para a gente finalizar, o que você poderia deixar de mensagem assim para as pessoas que estão nos assistindo, tanto para pessoas que já tiveram câncer de pulmão na família, né, caso de câncer de pulmão, ou para aquelas que nunca tiveram, mas que têm interesse em conhecer a doença? O que você pode passar para eles? O tratamento do câncer de pulmão, ele revolucionou nos últimos 10 anos. Então, aqueles pacientes que têm o diagnóstico, eles precisam saber que hoje o tratamento é muito mais potente, é muito mais eficaz, né? Antigamente, você ter um diagnóstico de câncer de pulmão era uma sobrevida muito curta. Essa história está mudando pelo avanço da oncologia. Mas, ao mesmo tempo, é uma doença que é agressiva, é uma doença potencialmente letal e que ela pode ser evitada na maioria desses pacientes com a cessação do tabagismo e aqueles que não fumam ainda evitarem o tabagismo. Então, eu acho que a mensagem mais importante há muitos anos quando se fala de câncer de pulmão é não fumar. E eu acho que para os nossos colegas médicos é que tem rastreamento também, né? Exatamente. Colocar na cabeça de todos os médicos que quando eles olham aquele paciente com histórico de tabagismo, ele tem que ter na testa escrito tomografia de tórax, porque isso é fundamental. O diagnóstico precoce do câncer de pulmão faz muita diferença. É isso aí. Então tá bom, Camila, muitíssimo obrigada pela tua participação. Tá? Eu que agradeço pelo convite. É isso aí, venha mais vezes. Pode deixar. É isso aí. Então tá, pessoal. Obrigada e tchau, tchau.